Paz do Senhor Jesus a todos que estão aí, onde alcançar esse vídeo, esse áudio. Estamos novamente aqui para pregar o Evangelho de Cristo. Estamos ajustando a câmera aqui. E a intenção é a mesma que nós já temos pregado outras vezes aí, é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Nesses últimos 3 vídeos que nós postamos aí, nós falamos a respeito de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que foi escrito por Lucas, e Lucas registrou a atuação dos apóstolos após Jesus ter subido e voltado ao Pai. Aí Jesus deixou uma ordem que ele enviaria o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, os discípulos, e eles, cheios do Espírito Santo, passaram a anunciar o Evangelho, anunciar a salvação, ser testemunha de Jesus, E aí nós estamos olhando para o livro de Atos, que Lucas registrou, e ele logicamente não registra tudo que os apóstolos fizeram, visto que eram 12 apóstolos, fora os discípulos, as mulheres que estavam ali, e naturalmente que eles estavam ali em Jerusalém, e eles anunciaram ali, e os discípulos, todos eles, os apóstolos, eles saíam anunciando esse Evangelho. Lucas registra alguma coisa, daquilo que foi feito pelos apóstolos, principalmente através de Pedro, João, Paulo, também conhecido por Saulo, mais na frente, mais do meio do capítulo 9 para lá, de Atos. Mas aqui onde nós estamos, que é o início do livro de Atos, fala mais a respeito de Pedro. Mas lembrando que eram 12, os apóstolos, e todos eles tinham esse mandamento da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho. Então, logicamente, cada um deles, numa determinada parte de Jerusalém, eles anunciavam esse Evangelho. Lucas registrou mais algumas coisas aqui através do que Deus fez por meio de Pedro. Nós já colocamos aqui, desde o início, o capítulo 1, da descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. No capítulo 1 foi a ascensão de Jesus. No capítulo 2, o Pentecostes, Pedro, cheio então do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, faz o seu primeiro discurso, a primeira pregação, onde 3.000 almas creem no Senhor Jesus, são acrescentadas à igreja. Depois Pedro e João fazem um grande milagre, fazendo com que um coxo paralítico andasse, estava à porta do templo de Jerusalém. E aí naquela segunda pregação, perto de 5.000 almas, 5.000 vidas, também creram no Senhor Jesus e foram acrescentadas à igreja. E por aí vai. A igreja vai crescendo, o Evangelho vai crescendo, os apóstolos, os discípulos se reuniam todos os dias ali em Jerusalém e saíam por toda aquela região de Jerusalém pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E Lucas registra mais os atos aí de Pedro, certo? Um pouquinho tosse, vocês me desculpem. Mas então, como disse, Atos, aqui Lucas registra mais a atuação de Pedro, os atos que Pedro fez ali naquele tempo, certo? Eu registrei já o primeiro discurso, como eu disse, o segundo discurso, e o terceiro, o testemunho que Deus deu diante do Sinédrio ali, das autoridades religiosas. Ele foi preso por pregar o Evangelho, anunciar Jesus. E aí ele foi preso, mas tinha feito aquele grande milagre, aquele homem coxo andou. Aí não puderam fazer nada, porque a prova do poder de Deus estava ali presente, o milagre aconteceu. Aquele homem andou. Então tiveram que soltar eles, mas com uma recomendação, uma advertência, vamos dizer assim, para que eles não voltassem a pregar o Evangelho. Mas uma vez que eles receberam essa ordem da parte de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles não podiam deixar de anunciar, e continuar assim fazendo, tá certo?
Aí nós falamos dessa pregação no último vídeo e terminamos assim com a oração que eles fizeram depois que Pedro chegou ali na igreja e contou tudo que Deus tinha feito através deles. Eles alegres fizeram uma oração ao Pai, e nessa oração mais uma vez o Espírito Santo se manifestou entre eles ali, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e continuava anunciando essa palavra de salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que a gente que é salvo, a gente está aqui, né? Hoje, naquela época foi Pedro, Paulo e os apóstolos, os discípulos, e hoje somos nós, né? 2000 anos depois, essa palavra ainda continua sendo pregada, e hoje eu estou aqui pregando essa mesma palavra. A intenção, o propósito aqui desses vídeos, desses 3 vídeos que passaram, mais esse aqui, é expor as pregações dos apóstolos daquela época. E dentro da exposição, né, das pregações, do discurso dos apóstolos, fazer algumas considerações aqui, que é o que nós já temos feito e vamos fazer de novo nesse vídeo. Então, aí foi no capítulo 4, né? Essa história que eu contei aí, da terceiro testemunho aí, de pregação de Pedro, foi no capítulo 4. Depois disso, eles continuaram ali se reunindo, houve algumas questões ali, no capítulo 5, a respeito de algumas coisas ali, na igreja, né? Sempre vai ter probleminhas no meio da igreja, né? Lembrando que a igreja não é um lugar só de pessoas sem pecado, muito ao contrário, né? São pessoas pecadoras que foram lavadas pelo sangue de Jesus, mas ainda luta contra o pecado. Por isso que às vezes a gente vê escândalos aí no meio da igreja. E sempre vai existir, sempre já houve naquela época, e sempre vai existir. Mas o ponto não é esse, né? Nós queremos pregar aqui, anunciar aqui as pregações, então nós vamos pular, né? Essa parte aqui, final do capítulo de Atos 4, começo de Atos 5, que trata desse assunto, né? Nessa questão que houve ali entre os discípulos e os apóstolos, tá certo? Que foi resolvido, né? Conforme a orientação da parte do Senhor Deus. É Deus que é dono da igreja, né? É Deus que opera todas as coisas, né, da igreja. A igreja não é de homem, a igreja não é propriedade humana, a não ser as entidades religiosas que nós temos por aí, né? Existem muitas entidades religiosas que são propriedades humanas, mas a igreja de Jesus, ela é propriedade de Deus. Ela é formada não por prédio, não por construções feitas por mão humana, mas são feitas por pessoas que creem no Evangelho, creem em Jesus, são agregadas à igreja. Então a igreja são pessoas, certo? Não são templos feitos por mãos humanas, né? O Senhor Jesus, ele habita em nosso meio, né? Ele habita em nós, que somos igreja do Senhor, tá certo? Então não são templos, né, feitos por mãos humanas aí, tá bom? Outra coisa também que eu queria colocar, aqui a gente vê que os apóstolos estavam pregando no templo, mas na verdade é próximo, né, ao templo, porque no templo mesmo só entravam os sacerdotes, né, as pessoas que faziam o serviço ali da religião judaica, do judaísmo, né? Então eles que tinham permissão de entrar no templo. Os outros que não eram sacerdotes ali do templo, eles ficavam ao redor do templo. Então os discípulos, eles iam ao templo pregar e eles ficavam ao redor do templo, próximo ao templo. Esse templo já foi destruído, né? Não existe mais em Jerusalém. No ano 70 do primeiro século ele foi destruído. O que temos lá hoje é uma parte da muralha que cercava ali o templo, a cidade de Jerusalém, um pedaço que ficou ali. Então o templo mesmo em si foi destruído, foi totalmente destruído. Mas tem lá um pedaço do muro, que chama o Muro das Lamentações, né? Eles ficam ali, os judeus ficam ali orando naquele templo, clamando, né, a Deus, ali, conforme a religião, a crença deles ali, tá certo? Então quando a gente vê aqui em Atos dos Apóstolos que eles foram ao templo, eles foram próximos, os discípulos foram próximos ao templo, ao derredor do templo de Jerusalém, certo? Bom, começando então um outro testemunho, o que aconteceu? Eles foram soltos
se reuniram na igreja, estão ali todos os dias, e a multidão que criam o Evangelho ia aumentando, né? Todo dia eles anunciando o Evangelho, falando de Jesus, as pessoas iam crendo e ia aumentando a quantidade de pessoas na igreja. Então eu gostaria de ler a partir do capítulo 5, do verso 14, que diz assim o texto. Verso 14, capítulo 5 de Atos. E a multidão dos que criam no Senhor Jesus, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, ou macas, né? Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, enfermos. E até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, né, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Deus fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres de curas, de libertação, por meio de Pedro, por meio dos demais apóstolos. De tal forma que crescia, né, concorria muita gente para Jerusalém para receber essa cura da parte de Deus. E isso causou o quê? Causou inveja entre os religiosos da época, né? Causou uma inveja, o texto vai registrar aqui no verso 17, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, uma seita que tinha ali do judaísmo, chamada saduceus, tinha os fariseus, os saduceus e outros nomes, mas aqui os saduceus encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. As autoridades religiosas na época eles tinham essa autoridade de prender as pessoas, enfim, e prenderam os apóstolos e colocaram eles ali na prisão, né? E vai acontecer um grande milagre aqui na vida deles, porque a partir do verso 19 vai registrar aqui. Diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, próximo ao templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quer dizer, estavam lá presos, foi um anjo que Deus enviou, né, naquele lugar, naquela prisão, abriu de uma maneira sobrenatural as portas da prisão, eles foram soltos. E a ordem é: vai ao templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida, que é o Evangelho. Ele volta lá e vai ensinar. E eles voltaram e foram para lá, próximo ao templo, estão lá, ensinando. Aí as autoridades mandam retirar eles da cadeia. Quando eles chegam lá, eles não acham mais ninguém lá, né? E as portas fechadas, os guardas na porta ao templo, mas lá dentro onde eles estavam, estava vazio, né? E ficaram espantados, né, com isso, com essa, como é que pode acontecer um negócio desse, né? Eles estavam presos, né? As portas estavam fechadas, haviam soldados ali vigiando. E depois eles vão lá e não acham mais eles lá, as portas fechadas, os guardas no tempo, mas eles não estavam mais lá, né? E ninguém sabia dizer o que aconteceu. É Deus, né, fazendo o sobrenatural para que o Evangelho possa ser pregado. E eles foram lá, estão lá ensinando, né? Eles foram lá, falaram para as autoridades, né? E eles ficaram perplexos com aquilo que aconteceu. Como é que pode, né? Bom, aí no verso 25, e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Aqueles homens que estavam aqui, que você tinha preso, eles estão lá perto do templo e estão ensinando o povo, né? Aí eles foram lá, tomaram eles novamente, né? Levaram eles, agora não de uma maneira violenta, mas de uma maneira mais bondosa, vamos dizer assim, né? Porque o povo estava ouvindo, estava crendo no Evangelho, e eles ficaram com medo, né, do povo.
e trouxeram diante do conselho, lá diante das autoridades religiosas, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo, verso 28, nós não nos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? Perguntou para eles. Mas nós não falamos para vocês não ensinar o nome de Jesus aqui perto do templo, em Jerusalém? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Vocês encheram Jerusalém, agora está cheio dessa doutrina aí que vocês estão pregando, de Jesus, desse Jesus que morreu e ressuscitou, que é Filho de Deus. Está cheio disso aí em Jerusalém. E vocês ainda querem culpar nós da morte desse homem, né? Falando de Jesus aqui. Aí Pedro vai testemunhar, né? Onde eu quero chegar aqui, nesse vídeo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, que estavam ali com Pedro, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, com a sua direita, com o seu poder, com a sua mão forte, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está aqui esses 4 versos, né, uma pregação, um testemunho rápido de Pedro, dizendo o quê? Mais importa obedecer a Deus, é a mesma coisa. Não adianta vocês falar para mim que eu não posso pregar, porque Deus quer que eu pregue. Então, se Deus quer que eu pregue Jesus, que eu fale de Jesus, eu vou falar, porque importa eu obedecer a Deus e não a vocês, homens, né? E aí ele fala, novamente, ó, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, ele ressuscitou a esse Jesus que vocês mataram, né, eles que tinham matado, né? Suspenderam ele no madeiro, crucificaram ele, né? Mas Deus o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Falou em nome de Israel porque na época é isso mesmo, né? Jesus veio primeiro para os seus, né? Israel, o povo de Deus, né? Na terra que estava perdida aí. E nós somos testemunhas, não só nós, também o Espírito Santo que está em nós, né? E o Espírito Santo é dado para quem? Aqueles que lhe obedecem. Obedecem a Deus, né? Creu em Senhor Jesus, ele vai enviar o Espírito Santo, ele vai nos dar o Espírito Santo para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo, também sejamos testemunhas de Cristo Jesus, né? Então aqui mais uma palavra, né, registrada em Atos dos Apóstolos, novamente Pedro e os apóstolos falando a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus. Sempre vai ser isso, a pregação dos apóstolos é cristocêntrica, é Cristo, Jesus, o Salvador, o Príncipe, o Salvador do mundo, certo, irmão? E foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E todo aquele que nele crê, né, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Mais uma vez eu estou registrando aqui, querendo dizer o que com isso? Não é religião, né? Nós temos várias religiões aí, várias entidades religiosas, cada um achando que porque está na sua religião vai para o céu, né? E não é. Só vai ser salvo aquele que tiver fé em Cristo, deixar a religiosidade, né? A idolatria, porque toda religião é idólatra, né? Toda. Não existe uma que não seja. Tem as suas idolatrias, os seus ensinos humanos, misturados com o Evangelho. Mas nós estamos aqui pregando o Evangelho, né? Mostrando, relatando, expondo a pregação dos apóstolos. Pedro, Atos capítulo 5, verso 29 a 32. E o que aconteceu? Veja que Pedro e os apóstolos estão diante de autoridades religiosas. E chamaram eles, lá do templo onde eles estavam, próximo ao templo, para inquirir deles por que eles estavam pregando, já que receberam uma ordem de não pregar, né?
Aí o que aconteceu? E ouvindo eles isso, que Pedro disse, se enfureciam e deliberaram matá-los. Olha só que ponto que chega, pregando a salvação, pregando o Filho de Deus, pregando Jesus. Aí esses religiosos aqui, eles ficaram enfurecidos, certo? E queriam matar os apóstolos. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, uma certa autoridade que estava ali também, chamado Gamaliel, ele era doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Levanta esse tal de Gamaliel, que era fariseu, era um doutor da lei, ele era venerado, respeitado por todo o povo. Ele mandou tirar os apóstolos um pouquinho da presença deles lá e disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que há a vez de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas. Teudas era um homem que levantou dizendo também ser o Cristo, ser o Messias, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, e o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Olha, aconteceu antes desse aqui, Gamaliel falando, o tal de Teudas, que apareceu dizendo ser alguém, ser alguém de Deus, e atrás dele se ajuntou uns 400 homens, mas morreu e foi tudo reduzido a nada. Depois deste, levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, desfará. Se for de homem, vai desfazer. Isso aí, essa doutrina humana, essa doutrina que estão falando desse Jesus aí, se for de homem isso aí, vai desfazer logo, Mas se é de Deus, verso 39, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Então, olha, cuidado, a Maria falando aqui, olha, vocês sabem que já levantaram outros, Teudas, Judas, e eles levantaram, ficaram aqui por algum tempo e acabou, morreu, acabou, foram dispersos. Eram homens como acontece hoje, Muitas pessoas hoje se levantam dizendo ser Cristo, dizendo ser de Deus, dizendo ser Messias enviado e tal. Ficam por um tempo aí, enganam muitas pessoas, e depois somem. Mas se essa doutrina que estão falando for de Deus, vocês não podem ir contra Deus. E aí concordaram com ele, com Gamaliel, e chamando os apóstolos de volta, e tendo açoitado, agora açoitaram eles, bateram neles, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Então aqui, não fale mais no nome de Jesus. Bateram, açoitaram os apóstolos e liberaram eles. Aí o que eles fizeram? 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, dos religiosos, regozijando-se de terem sido julgados dignos de parecer afronta pelo nome de Jesus. Foram açoitados, repreendidos, bateram neles, soltaram eles, e eles se regozijaram por ter sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não pararam, sofreram açoites, foram repreendidos severamente com açoites, mas eles se alegraram, regozijaram por terem sido dignos de receber açoites pelo nome do Senhor Jesus. Entenderam agora por que as pessoas não conseguem parar de pregar Jesus? Porque quando a gente recebe a revelação de Cristo, Jesus, e a gente tem essa incumbência dada a nós de pregar o Evangelho,
ainda que soframos açoites, perseguições, como a gente vê aí, né? Muitos irmãos sendo perseguidos, açoitados, mortos pelo mundo aí, por causa de pregar Jesus Cristo, por causa de pregar o Evangelho. Quantos missionários, né? Desde esse tempo aqui, 2000 anos atrás, por todo esse tempo que está sendo pregado o Evangelho, até no dia de hoje a gente vê, né, as pessoas sendo queimadas vivas, as pessoas sendo enterradas vivas, as pessoas sendo degoladas, mortas a tiro, tudo por conta de pregar Cristo Jesus. Mas todos esses, eles, naquele dia, na volta de Cristo Jesus, que está próximo a acontecer, todos eles serão ressuscitados. E tudo isso que eles sofreram, essas afrontas, essas ameaças, não vai ser nada comparado ao que Deus tem preparado para nós, os que cremos no Senhor Jesus. Mais uma mensagem, né, que eu deixo aqui, mensagem do Evangelho, né, de Cristo Jesus. Eu não tenho intenção aqui de pregar religião, contra a religião, a não ser contra as falsas doutrinas que são colocadas aí, doutrinas que não estão escritas na palavra de Deus, né? Aí a gente tem que falar contra, né? Tem que defender a fé em Cristo Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. Os apóstolos, né, lá na época de Jesus, eles iam, por enquanto eles estão ainda em Jerusalém, como eu disse no começo, outros apóstolos estavam indo, outros discípulos estavam indo por toda a quantidade de pessoas que estavam sendo acrescentados à igreja. Era grande naquela época, e é até hoje, né? Uma grande quantidade, muitas pessoas aceitando a fé, né? 2000 anos já se passaram, primeiro século aqui que nós estamos falando, né? Atos dos Apóstolos. Nós estamos no século XXI, quantos irmãos, né, já aceitaram, já receberam o Senhor Jesus, morreram, estão na sepultura, né, descansando, guardados em Cristo Jesus, tá certo? Aguardando a ressurreição do último dia que acontecerá na volta de Cristo. Essa é uma promessa que nós temos a parte do Senhor Jesus, que Ele voltará e nós seremos ressuscitados, os que estiverem mortos, os vivos serão transformados e juntamente estaremos para sempre com Ele na glória. E é o que nós estamos esperando por esses dias acontecer, né? Nós não sabemos quando, não existe um dia determinado, mas cada um desses aqui, nesses 2000 anos, estavam se preparando para esse dia, né? Morreram, não viram ainda em vida acontecer, mas morreram crendo, né, nessa promessa, e aqueles que morreram crendo vão estar na glória um dia com o Senhor Jesus. Quando? Quando Jesus voltar. É só quando Jesus voltar. Né? Existem doutrinas aí que as pessoas já têm pessoas lá em cima. Morrem, né? E porque a pessoa é boa, ou é dessa religião, ou daquela, a pessoa sobe. Outras descem, vai para o inferno. Não. Todo mundo está aguardando o último dia. Quando então, no último dia, na volta de Jesus, tá certo? Todos serão julgados. Né? Aqueles que colocarem sua fé em Jesus, aceitarem o Evangelho, aceitarem Jesus como Salvador e Senhor, estes serão salvos, ressuscitados, e estarão para sempre com Jesus na casa do Pai. E quem não aceitar? E quem ouvir o Evangelho, que a Bíblia está aí, né? 2000 anos está aí conservado. Quem não aceitar, já está condenado, porque não aceitou. Entendeu? Não é porque é menos pecador, ou mais pecador, ou pertence à religião A, ou B, ou C, não é. Pecadores todos nós somos. Uns mais, outros menos. Mas o pecado é pecado e o salário do pecado é a morte. Né? Os pecados de alguns, né, são pecados que trazem, né, estupro, pedofilia, assassinato, essas coisas aí traz uma comoção maior, mas né, se você mentir, né, se você pequenos furtos, todo tipo de coisa errada aí que nós fazemos, desobedecendo a palavra de Deus, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Estaremos condenados. Só tem uma saída. Só tem uma porta. É o Senhor Jesus Cristo. Porque foi para isso que Ele veio, para morrer numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para pagar pelo meu e pelo seu pecado.
Se você crê, você será salvo. Se você não crê, você será condenado. Não importa quem você é, qual religião você seja, importa que você deixe o pecado. Né? Você está numa religião que é idolatra, né? Imagens, escultura, sai dela, porque daí você participa do pecado dela. Procura estar em Cristo Jesus, né? Somente Cristo Jesus. Dessa forma você será salvo. Esse é o Evangelho. É o que os apóstolos pregavam, é o que Pedro pregava, é o que Paulo pregava. Capítulo 5, Atos dos Apóstolos. Permitindo o Senhor, nós vamos, no próximo vídeo, trazer outras pregações, discursos dos apóstolos, porque este é o propósito desse vídeo. É o quarto, falando sobre Atos dos Apóstolos. Sempre procurando expor aqui as pregações, os discursos realizados pelos discípulos e pelos apóstolos. A minha oração por você, meu amigo, que está ouvindo aí, é que você creia em Cristo Jesus, né? Que você se arrependa dos seus pecados, né? Porque o arrependimento é necessário. Não adianta você dizer que crê em Jesus, que crê em Deus, mas continuar no pecado, né? Continuar na idolatria, continuar na mentira, continuar na prostituição, continuar nos vícios, nas drogas, nas bebidas, isso aí não adianta. A palavra aqui, o último verso que eu vou deixar, ó. E nós somos, verso 32, capítulo 5, e nós somos testemunhas, quer dizer, os apóstolos, acerca dessas palavras. Que palavra? Morte e ressurreição de Cristo. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Para ter o Espírito Santo tem que obedecer a Deus. Como é que a gente vai obedecer a Deus? Conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra e obedecendo o Evangelho. Então, se você não obedecer, você não tem o Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo não habita em tempo imundo, em tempo que segue pecado. Né? Nós somos pecadores, pecamos, erramos ainda, mas não vivemos mais no pecado. Estamos libertos do pecado pelo poder de Cristo Jesus e do Espírito Santo que nós habita. Tá certo? Então, se você crer, né, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, né, seguir Jesus pelo Evangelho, você certamente será salvo e nós um dia nos veremos no céu, que eu creio que já está bem breve a volta de Jesus. Já se passaram 2000 anos dessa promessa. As coisas estão piorando cada vez mais, os crimes, os pecados, a maldade. A gente tem visto aí os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais evidentes, cada vez mais frequentes, né? Os terremotos, as coisas da natureza, enfim, a corrupção no meio da igreja, no meio religioso, no meio político, na sociedade, enfim. Isso são sinais da volta de Cristo. E você venha receber esse, né? Venha se arrepender e receber a salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.